Pronto, agora foi. Então, pessoal, o que nós vamos estudar agora? Número de oxidação. Aprender a identificar o número de oxidação dos átomos das substâncias. Então, tem algumas regrinhas básicas. Qual a regrinha básica? Primeiro, se eu estou falando do elemento químico de um átomo, né, de qualquer elemento químico da forma elementar, ou seja, só o átomo, exemplo, o hidrogênio, o número de oxidação dele é zero. Mas se eu estou falando também das substâncias simples, o número de oxidação do átomo na molécula também é zero. O que significa esse número de oxidação, pessoal? Significa a carga real ou aparente que esse elemento adquire quando ele forma uma ligação química, sendo ela covalente, iônica. Então, quando eu faço uma ligação química, o que pode acontecer? O par de elétrons pode ser transferido de uma espécie química para outra, de um elemento químico para o outro, de um átomo para o outro. E aí, se eu tenho esse número de oxidação, me indica se houve ou não essa transferência. Então, olha, quando eu tenho substâncias simples, o par de elétrons vai ficar distribuído de maneira igual entre todos os elementos, então todos os átomos daquele elemento químico. Então, o número de oxidação vai ser zero. Qualquer substância simples, ou seja, formada por um único elemento químico, o número de oxidação é zero. Tranquilo entender isso, pessoal? Sim? Vamos lá, então. Uma das coisas que orienta a gente, pessoal, que ajuda demais, é a gente utilizar a nossa tabela periódica para organizar, para nos orientar nessa questão de número de oxidação. Então, vamos lá. Primeiro, segundo agora, né? A carga de um íon monoatômico, ou seja, um íon que só tem o átomo, vai representar o número de oxidação daquele elemento químico. Exemplo, K+. Esse mais, que significa perder o elétron. Então, o número de oxidação dele é quanto? Mais 1. O S2-, quer dizer que ganhou 2 elétrons. O número de oxidação dele é menos 2. Então, olha, o sinal mais significa que você perdeu um elétron, e o sinal menos significa que você perdeu significa que você ganhou elétrons. Então, olha, quando eu tenho outra organização, outra orientação que a gente tem que ter é o seguinte: quando eu tenho íons de metais alcalinos, ou seja, da família 1A, ou do grupo 1A, ou grupo 1, né, agora, né, eu sempre, se ele não for substância simples, se tiver ligado a alguém, ele sempre vai ter carga mais 1. Então, o número de oxidação dele vai ser mais 1. Então, olha, você pegou a tabela periódica. Primeiro, os elementos da família 1A, é substância simples, o número de oxidação é 0. Se tiver ligado a alguém, o número de oxidação vai ser mais 1. Isso vale para todos os elementos da família 1A, exceto o hidrogênio, que apesar da gente colocar aí na família 1A, ele não está exatamente na família 1A. Né? Lembra que ele pode ter número de oxidação 0 mais 1, mas ele também pode ter número de oxidação menos 1. Depois a gente vai ver isso aí. Bom, já os elementos da família 2A, eles sempre vão perder 2 elétrons, gerando o quê? Número de oxidação mais 2. Então, o número de oxidação dos elementos da família 2A sempre vai ser mais 2. Então, aqui, por exemplo, CaCl2. O cálcio é da família 2A. Qual o número de oxidação dele aqui? 2 mais. Quer dizer que ele vai doou 2 elétrons. Para quem? O cloro. Então a carga do cloro vai ser 2 menos? Não. Porque cada átomo de cloro vai receber só um elétron, porque você tem 2 átomos de cloro. Então a carga aqui do cloro vai ser menos 1, enquanto do cálcio vai ser mais 2. O alumínio, mesmo caso, família 13, que é 3A é 13, né, pessoal? 13 e aqui 12. Não, aqui é 2 mesmo. Não é 12 não, aqui é 2. Aqui, olha, qual o número de oxidação? Mais 3. Porque o alumínio está na família 13 e tem 3 elétrons na última camada. Do cloro vai ser mais 3? Não, vai ser menos 1. Por quê? Cada cloro vai receber um elétron. Então, 3 cloros recebem 3 elétrons. E aí neutraliza a carga como um todo. Vocês entenderam isso aí até agora, pessoal? Sim ou não? Sim.
Então, vamos lá. Quando eu pego, por exemplo, a água, né, o número de oxidação aqui do hidrogênio vai ser mais um. Por que mais um? Porque o hidrogênio, quando ele está ligado ao oxigênio, que é mais eletronegativo que ele doa os elétrons. E olha só, mas eu tenho dois hidrogênios doando dois elétrons. E aí o oxigênio, então, vai ter carga quanto? Menos 2. Quando eu pego a molécula de água oxigenada, que é H2O2, o número de oxidação aqui do hidrogênio vai ser quanto? Mais um. Por que mais um, professor? Porque o hidrogênio é menos eletronegativo do que o oxigênio, ou seja, o oxigênio vai atrair para si o par de elétrons. Só que aqui tem um detalhe, olha só. Eu tenho dois elétrons que foram doados pelo hidrogênio, mas eu tenho dois oxigênios. Então, o número de oxidação dele aqui vai ser quanto? Menos 1. Diferente da água, a água oxigenada, o peróxido de hidrogênio, o número de oxidação do oxigênio aí vai ser menos 1. Por isso que esses compostos, lá naquela classificação das funções, né, ácidos, bases, sais e óxidos, eles são classificados como peróxidos. Ainda existe a possibilidade de a gente ter um número de oxidação médio aí de menos meio, e aí existe um grupo de substâncias chamadas superóxidos, que são substâncias que têm grande capacidade de como agentes oxidantes. Então, esses seriam os dois exemplos que a gente tem aí de óxidos, né, e peróxidos, onde eu tenho número de oxidação aqui do oxigênio menos 2 e menos 1. Vocês entenderam aí até essa parte aí também? Professor, Oi. esse exemplo anterior aqui, no caso, o oxigênio vai ter essa carga, como é que fala? Menos um, né? Não, Menos 1. menos. É pelo fato Menos. do oxigênio ter dois oxigênios? Ter dois Por isso? oxigênios. Ah, Então entendi. imagina só, eles não receberam dois elétrons, porque Sim. o hidrogênio tem dois hidrogênios, cada um doa um. Uhum. Então cada oxigênio recebe um elétron. Então a estrutura dessa molécula seria mais ou menos assim, ó. Oxigênio, oxigênio, hidrogênio. Então olha só, esse par de elétrons ele não vai estar ligado, não vai deslocar para nenhum lado. Por quê? Porque são iguais os átomos de oxigênio. Aqui eu tenho um deslocamento do par de elétrons aqui, gera uma carga aparente menos 1. E aqui esse par de elétrons desloca para cá, gera uma carga aparente menos 1. Aqui vai ficar quanto? Mais 1. E aqui, mais 1. Diferente da água. Olha só a água. Oxigênio, hidrogênio, hidrogênio. Esse par de elétrons desloca para cá, vai gerar uma carga menos 1 aqui. Esse par de elétrons desloca para cá, vai gerar uma carga menos 1. Totalizando aqui menos 2. Enquanto aqui vai ser mais 1 e aqui vai ser mais 1. Entender isso? Sim, agora ficou, no desenho ficou mais claro, assim, para mim. Ah, sim. É porque eu sempre desenho isso aqui, mas aí com esse negócio aqui eu estou usando o mouse para desenhar, né? Fica um garrancho danado aí, né? Mas deu para entender, né? Sim? Então tá bom. Bom, a ideia aqui é a mesma coisa, tá vendo? Olha, do H2S. É muito parecido lá com aquela estrutura do oxigênio lá na estrutura da água. Qual é o número de oxidação aqui do enxofre? 2 menos, enquanto aqui é mais 1. Tá vendo que a carga total aqui é igual a 0? A gente vai poder desenvolver essas equações aqui e calcular o número de oxidação igual a 0. Aqui, olha, nesse aqui, por exemplo, como é que vai ser o número de oxidação do hidrogênio aqui? Olha, o sódio é mais 1. Isso aí você sabe. Por quê? A primeira regrinha é elemento da família 1A. O sódio é da família 1A. Se eu tiver ligado a alguém, o número de oxidação dele vai ser 1 mais. Ó, se o número de oxidação dele é 1 mais, do hidrogênio vai ser o quê? 1 menos. Então o hidrogênio ele pode ter número de oxidação mais 1, como é esse caso aqui, ou ele pode ter número de oxidação menos 1, ou 0. Quando vai ser 0? Quando ele for substância simples. Exemplo, H2.
Então, quando eu pego H2, eu tenho hidrogênio ligado a hidrogênio, não existe deslocamento do par de elétrons aqui, e aí o NOx aqui, do átomo de hidrogênio aqui, é igual a zero. Entenderam isso aí, pessoal? Sim? Sim. Bom, então eu tenho, por exemplo, o Flu. O número de oxidação do Flu sempre vai ser -1 em todos os compostos, em todos os seus compostos. Exceto, por exemplo, professor, mas e o F2? F2, qual o número de oxidação? O NOx do Flu aqui vai ser quanto? Zero. Por que zero? Porque substância simples, número de oxidação zero. Em todos os outros, o número de oxidação do Flu é quanto? -1. Até com oxigênio. Então, ele vai ter número de oxidação -1. No caso do cloro, deixa eu ver se eu consigo apagar isso aqui agora. No caso de outros compostos, por exemplo, cloro, HClO4, aí a gente vai ter que fazer os cálculos. Essa substância é chamada de ácido perclórico. O ácido perclórico, ele tem esse prefixo per aqui, porque o número de oxidação do cloro aqui vai ser mais 7. Eu vou explicar daqui a pouquinho como é que a gente chega nessa conclusão que é mais 7. O ácido HClO3 é chamado de ácido clórico. O número de oxidação dele aqui vai ser mais 5. Por isso que tem essa terminação, sai o prefixo per aqui, que está associado ao número de oxidação mais 7. O HClO2 vai ser o ácido cloroso, tem número de oxidação mais 3. E o ácido HClO vai ser o ácido hipocloroso, que tem número de oxidação aqui mais 1. Então vamos tentar entender um pouquinho sobre isso aí. Então, primeiro, quando eu pego o ácido perclórico e escrevo a equação, coloco esse ácido perclórico em água, ele sofre dissociação gerando H+ e ClO4-. Essa dissociação está de acordo lá com aquela lei, né, de Arrhenius, né, a teoria de Arrhenius sobre ácido. Ácido é toda substância que em água libera como único cátion o H+. Bom, a estrutura, a geometria da molécula do HClO4, que a gente estudou lá quando estava estudando orbitais, seria isso aqui. Eu tenho uma molécula, um átomo de cloro central, e tem ligado a ele, através de ligações coordenadas, 3 átomos de oxigênio, e aí eu teria uma ligação simples com o átomo de oxigênio, e isso estaria ligado a um átomo de hidrogênio. Esse átomo de hidrogênio, que é o hidrogênio que a gente chama de hidrogênio ionizável, que ele pode ser liberado aqui. Quando ele sai, ele deixa o elétron dele para essa estrutura aqui. Então, quando há o rompimento dessa ligação aqui, esse par de elétrons fica nessa estrutura aqui. Aí sai quem? H+, e gera o grupo ClO4-. Só para a gente entender como é que é feito isso aí, essa estrutura. Esse aqui seria os ângulos de ligações, né? Só para a gente entender que existe o comprimento, o distanciamento médio dessas ligações aí, etc. Essa estrutura aqui mostra as ligações coordenadas, tá, tudo bem. Esse aqui, pessoal, seria HClO3. Como é que acontece essa estrutura? HClO3, coloca em água, gera H+, e ClO3-. Essa é a estrutura, tá vendo? Antes eu tinha aqui no outro aqui, ó, eu tinha 3 oxigênios ligados nessa estrutura aqui, através de ligações coordenadas. Quando eu pego o HClO3, eu tenho o quê? 2 hidrogênios aqui dessas ligações coordenadas, uma ligação aqui com esse oxigênio, uma ligação simples aqui com o átomo de hidrogênio aqui, que é o nosso hidrogênio ionizável, que é esse que foi liberado aqui. Como sempre, a gente pode representar dessa maneira aqui, maneira mais simples de representar isso. O HClO, como é que é a estrutura dele? Seria HClO libera H+ e ClO-.
E seria essa estrutura. Tem uma ligação aqui dupla, coordenada aqui com o átomo de oxigênio, essa aqui ligada ao oxigênio, e essa ligação ali ligada ao hidrogênio. Pode ser representado dessa maneira assim também. E aí eu teria a outra estrutura do HClO, que seria o hipoclorito, libera H+, mais o íon hipoclorito. A representação seria simplesmente o átomo de cloro ligado ao oxigênio que está ligado ao hidrogênio. Então essa seria a estrutura deles. E por fim eu teria HCl, que seria simplesmente o HCl, H+ e Cl-. Então, pessoal, que há um deslocamento do par de elétrons, né? Um lado vai ficar com a carga parcial positiva, o outro fica com a carga parcial negativa, e assim por diante. E ainda eu tenho o Cl2, que seria a substância molecular, o gás cloro, né? Então, olha só, quando eu falo do átomo de cloro, eu falei em 1, 2, 3, 4, 5, 6 substâncias. Então, o número de oxidação do cloro pode ser 0, -1, +1, +3, +5 e +7. Esses seriam os números de oxidação do cloro. Então, vamos lá. Deixa eu só voltar aqui que eu quero explicar um negocinho aqui antes. Nessa parte aqui. Então, vamos lá. Só para vocês tentarem entender como é que funciona essa questão de número de oxidação aqui, é o seguinte. O que é essa ligação coordenada? Essa ligação coordenada, ela acontece com o cloro doando um par de elétrons, 2 elétrons, para formar a ligação química. Então, ó, se eu imagino essa estrutura aqui, eu teria gerando aqui uma carga +2 aqui, vindo dessa ligação aqui que está rompida, e gera-se uma carga 2-, rompida não, né? Gera uma carga 2- aqui. Isso aqui, mesma coisa, se tivesse jeito de deslocar essa ligação aqui ainda mais, aqui o par de elétrons estava vindo para esse lado aqui, gerando a carga de 2-, enquanto aqui eu gerei uma carga 2+. Aqui é a mesma coisa, gera-se uma carga 2- aqui e gera-se uma carga 2+ aqui. E quando eu olho essa ligação aqui, essa é uma ligação simples. Aí eu gero uma carga +1 aqui, e aqui eu gero uma carga -1. Aqui, desloca para cá, -1, +1. Quando eu olho essa estrutura como um todo aqui, ela fica muito coerente de acordo com aquela questão de número de oxidação que a gente calculou. Olha, hidrogênio +1, beleza. Oxigênio, esse oxigênio, -2, tá vendo? Ó, -1, -1, +2. Oxigênio, -2, -2, -2. E o cloro? 2, 4, 6 e 1, 7. Então, NOx do cloro ali seria quanto? +7. Quando eu olho para a substância HClO3, é a mesma ideia. Olha, gera uma carga, se romper essa ligação, gera uma carga +2 aqui. Bom, o interesse nosso aqui agora é só o cloro. Gera uma carga 2+ aqui. Rompendo essa ligação aqui, +1. Romper a ligação aqui, pessoal, só de maneira imaginária, tá? Então, quanto que eu gerei de cargas no final aqui? 2 mais 2, 4 mais 1, 5. O NOx aqui seria quanto? +5. Ah, professor, a gente vai ter que fazer isso para todos os elementos. Ai, que coisa, escrever geometria e tal. Não, olha só como é que a gente faz isso. A gente faz dessa maneira aqui, pessoal. Pega isso aqui, HClO4. Então eu tenho hidrogênio, cloro, oxigênio. Eu crio aqui uma equaçãozinha de primeiro grau, lá do jeito que vocês fazem na matemática. Qual é o número de oxidação do hidrogênio? +1. Qual é o número de oxidação do cloro? É o que eu quero descobrir. Qual é o número de oxidação do hidrogênio? -2. Quantos hidrogênios eu tenho? Quantos oxigênios eu tenho? 4. Então eu faço essa equaçãozinha aqui, ó. 1 mais 1 vezes x mais 4 vezes -2. Aqui o correto é 4 vezes -2, mas vamos lá. Então eu teria aqui, ó, 1 mais x mais -8 é igual a 0. Por que igual a 0? Porque a minha molécula é uma molécula
neutra, não tem carga. Então eu faço x mais menos 7 é igual a zero. Então x é igual a mais 7. É assim que a gente calcula o número de oxidação. Sem ter que desenhar as estruturas lá, aquele arranjo tridimensional da geometria das moléculas. Aquele arranjo te dá a ideia de como as moléculas estão organizadas. Esse aqui te fala o quê? Você consegue calcular diretamente o número de oxidação. Então a ideia aqui é a mesma daquilo que a gente fez lá. Se eu olhar aqui, vai dar a mesma ideia. E você pega o HClO3, como é que a gente faz? Mesma coisa, hidrogênio, cloro, oxigênio. 1 mais x mais... Pode ser, aqui o termo seria o contrário, né? 2 menos vezes 3, né? Ou 3 vezes 2 menos, vai te dar o quê? X igual a 5. Resolvendo só a equaçãozinha química aqui, a equação matemática aqui, para determinar o número de oxidação aí. Vocês entenderam isso aí, pessoal? Sim ou não? Sim. É fácil, né? Uhum. Depois eu vou passar alguns exercícios para vocês calcularem fazer esse exercício mesmo para ver se tá fluindo certinho. HClO2, mesma coisa. Você vai montar a equaçãozinha, pá, achou o número de oxidação igual a 3. HClO, monta a equaçãozinha, faz o número de oxidação, encontra o número de oxidação igual a 1. Então, o número de oxidação do cloro pode ser mais 7, mais 5, mais 3, mais 1. Isso nos compostos oxigenados, ou seja, que tem oxigênio em sua estrutura. Nesses casos, oxigênio que vai ganhar os elétrons do cloro. E aí, quando eu pego as substâncias onde não tem oxigênio, o número de oxidação do cloro vai ser menos 1 ou 0. Menos 1 quando ele estiver ligado a todos os outros elementos, exceto o flúor, que aí também vai ser número positivo para ele. E no caso da molécula simples, toda molécula simples, o número de oxidação é igual a 0. Então, toda substância simples, NOx igual a 0. HCl, número de oxidação menos 1. Então, olha, se eu penso isso por cloro, olha que legal que é a química. Se você conseguiu entender isso por cloro, e eu pegar aqui agora e substituir aqui o átomo de cloro pelo bromo, que é um elemento que está na família 7A também, o raciocínio é igualzinho, igualzinho, igualzinho. Não muda. Então, você pegar HBrO3, HBrO4, HBrO2, HBr, BR2, HB, BR, tudo vai ter o mesmo número de a mesma ideia. Beleza? Bom, tarefinha para casa. Determinar o número de oxidação do enxofre nos compostos abaixo. Vou dar uma dica para vocês aqui. O número de oxidação aqui vai ser quanto? Vai ser quanto aí, pessoal? S8. 0. 0. Por quê? Porque é como fala? Substância simples. Perfeito. Substância, né? Substância simples. Aqui, pessoal, só um detalhezinho aqui. Quando eu tenho essa estrutura assim, ó, SO4, 2 menos, em vez de igualar, criar aquela equação, igualar a 0, eu vou igualar a quanto? Menos 2. A única coisa que muda. Se a gente parar para pensar, o SO4, 2 menos, ele já vem lá por exemplo, do H2SO4. Que aí lembra que a carga do hidrogênio seria mais 2 para neutralizar essa carga menos 2 aqui. Mas como esse caso eu tenho só o ânion, eu igualo a carga do ânion. Se eu tivesse um cátion, igualaria a carga do cátion. Quando eu não tenho nada, eu igualo a quanto? 0. Vocês entenderam essa última observação aí? Vocês entenderam isso aí, pessoal? Professor, você poderia repetir de novo? Sim, posso sim. Então vamos lá. Quando eu tenho substâncias que são substâncias neutras, ou seja, não tem carga, eu igualo a 0. Lembra que naquela equaçãozinha que a gente fez aqui, ó, a gente igualou a quanto? 0. Porque eu não tinha carga aqui.
você tiver cargas, se você tiver carga, como é o caso aqui, ó, 2 menos, você iguala a 2 menos. Você entendeu? Vamos fazer esse aqui? Como é que seria esse aqui? O X seria o enxofre, que você não sabe. Então seria assim, ó, X mais 4 vezes, qual a carga do oxigênio? Menos 2. Menos 2 é igual a quanto? Menos 2. Esse menos 2 aqui, ó, é a carga do elemento aqui, ó. Esse menos 2 aqui, ó, é o número de oxidação, aqui é a carga do ânion. Esse menos 2 aqui é a carga do elemento. Então teria X mais 4 vezes menos 2, menos 8. É igual a quanto? Menos 2. X aqui vai ser igual a quanto? Mais 6. A ideia, se a gente parar para pensar, é a mesma coisa quando eu pego o ácido sulfúrico, H2SO4. Mais 1, não é? Menos 2. E aí eu teria carga zero aqui. 2 vezes mais 1, mais uma vez X, mais 4 vezes menos 2 é igual a 0. Porque aqui, olha, eu não tenho carga. Então seria 2 mais X menos 8 é igual a 0. X é igual a quanto? Mais 6. Entenderam a ideia? Então, eu calculei o número de oxidação aqui para o ácido sulfúrico e para o íon sulfato. Aqui eu igualei a menos 2, por quê? Porque a carga do íon é menos 2. Aqui eu igualei a 0, por quê? Porque aqui não tem carga. Se a gente parar para pensar, essa carga menos 2 foi gerada do quê? Por exemplo, quando você tem o seu ácido sulfúrico, você coloca ele em água, você gera 2 mais SO4, 2 menos. Entenderam a ideia, pessoal? Legal isso, né? Sim, professor. Então, beleza. Então, vamos lá. Ô, professor, Oi? Pode poderia falar. ocorrer o caso, no caso de os dois elementos ter números negativos? Como assim? Tipo Dois assim, elementos têm... Na é na parte de cima, Por mas só exemplo, que poderia ter negativo. assim, ó. Pode, MgClF. Aqui eu tenho os dois com carga negativa. Mais 2 aqui. Menos 1. Menos 1. Entendeu? Entendi. Aqui tem os nominhos das substâncias, né? Sulfeto de hidrogênio, enxofre, sulfito de sódio. E ânil sulfato. Aqui é SO4, aqui é o O aqui, tá, pessoal? Aqui tá 0, mas é O. Aqui calculo a número de oxidação do sulfato, né? A gente já fez isso. Obrigado pela atenção. Pessoal, Professor, Oi. aqui pode acontecer de um número do NOx ser negativo? Pode. Em vários casos, né? Ah, sim. Por quê? O que significa o número de oxidação negativo? Que ele ganhou os elétrons. Então, sempre que alguém perde elétron, alguém ganha os elétrons. Você entendeu? Sim, entendi. Então, beleza. Tem mais alguma dúvida, pessoal, sobre esse assunto?